Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé, pela fé. Depois, né? Cadê as crianças? Ah, já subiram. Só tem algumas aí. Se quiserem subir agora, podem. Ei, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz hoje ou você está triste? Você está desanimado? Como que você está hoje? Amém. Irmã Apolinária falou que está feliz ali. Irmão Francisco, feliz? Firme? Joia, firme na rocha? Amém. Irmãos, alegria estar com vocês mais uma vez. Hoje, ministrando a palavra, né, do nosso Senhor, espero, creio eu, né, que seja uma bênção na sua e na minha vida, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, lá no início da Bíblia, Josué capítulo 24. Como o irmão Marcos falou, nós estamos no mês da família, né, mês de maio é mês da família, então não poderíamos deixar de falar de uma outra coisa, né? Iniciamos semana passada já falando, foi Dia das Mães, né? Aliás, foi muito bom. Josué capítulo 24, você achou? Se você achou, diz amém. Josué 24, a partir do verso 12. Diz assim na minha versão: eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade,
e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi a quem? Ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu e a minha casa ao Senhor. E ele continua dizendo ainda no verso 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Não é isso que a gente fala, irmãos? Não, nunca vamos abandonar, nunca vamos sair da igreja, nunca vamos deixar de acreditar em Deus. Verso 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Verso 18: e o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos. Eles estavam na terra prometida já. Até o amorreu, o morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, mais uma vez: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, fala conosco essa noite. Queremos, ansiamos por ouvir a tua voz. Espírito Santo, trabalha na nossa mente, no nosso coração, e mude o que tem que ser mudado, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, possamos sair daqui transformados e edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, oramos mais uma vez agradecidos, porque sabemos que o Senhor tem abençoado e cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Temos um texto muito conhecido, né? Principalmente o verso 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos lembram aí do livro de Josué? O livro de Josué inicia lá no capítulo 1 com a morte de Moisés, já com 120 anos, ele passa o bastão para Josué. Fala: já estou velho, Deus já falou que eu não vou entrar na terra prometida, então lidera aí o povo e caminha com esse povo. E aí eles marcham, lembra? Eles conquistam Jericó, marcham 6 dias. Tiago, está com um chiadinho aqui, chatinho, vê se você consegue aí. O pessoal marcha ao redor lá da cidade de Jericó durante 6 dias, e no 7º dia eles tocam as trombetas e as muralhas caem. E eles conquistam, talvez é porque o cabo do violão aqui está fora dele, não sei. E aí eles conquistam lá todas as cidades de Jericó, conquistam lá as terras dos amorreus, dos jebuseus, enfim, conquistam tudo. E Josué, no final, liga aí, vamos ver se para. Pode ligar, Ludmila. Parece que melhorou. Mas não parou de tudo. Não, mas beleza, vai parar. Então, continuando aqui, e Josué então já velho, quando ele fala isso aqui ao povo, ele já está velho. Ele chama o povo e fala: agora que Deus já fez tudo isso por vocês, já conquistou, já estamos na terra prometida, já nos livrou desde lá do Egito. Aí, amém. Agora parou mesmo.
E agora, o que vocês vão fazer? Eles chamam o pessoal, inclusive, em Siquém, que é o lugar onde Deus prometeu a terra a Abraão pela primeira vez. Depois você pode conferir na sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 12. Foi onde também Jacó construiu um altar e exortou a família a lançar fora seus ídolos. Não há lugares santos, né, irmãos? Não existe. A palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas existem lugares que nos trazem lembranças boas, positivas. Concordam? Vi falar uma vez que tinha um irmão que estava um pouco afastado da igreja aqui, mas quando ele passava lá na porta, os olhos dele marejavam de água. Não sei, de saudade, de lembranças, né? Enfim, quando você vê algo, um lugar, isso te traz a lembrança, alguma coisa, né? E Josué chama o povo naquele lugar para firmar aquela nova aliança, para chamar a atenção deles com relação à idolatria. Falou para eles: vocês vão servir realmente a quem? Não sei se os irmãos se recordam, mas havia um ambiente muito pagão na região, na terra de Canaã. Os povos adoravam deuses diversos, falsos deuses, sacrificavam crianças a esses deuses. E por vezes o povo se perdeu nessa idolatria, nessa prostituição espiritual. E Josué encoraja eles. Ele diz: se vos parece mal adorar ao Senhor, façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. A bondade de Deus no passado, ele começa falando lá no verso 2, lá no iniciozinho, nós não vamos ler, mas ele fala desde o chamado de Abraão. Lembra quando Deus chama Abraão? Fala: sai da tua terra, vai para onde eu te mostrar. E Abraão vai, naquela fé. Só que Abraão e seus pais, e seu pai, eram idólatras, irmãos. Se Deus não vai ao encontro de Abraão, como Marcos bem disse aqui, se Deus não vai ao encontro e resgata, e se mostra ao homem, se revela ao homem, e manda Jesus aqui para nos resgatar, o homem estava perdido. E assim Deus fez com a primeira aliança, lá no Velho Testamento, chamando Abraão. E o chamado de Abraão não foi em função da bondade, Abraão não era bonzinho, né? Ele foi chamado pela graça e pelo amor de Deus. E Deus protege os judeus lá no Egito, na época de Moisés, lembra? O povo era escravo, e Deus os livra. Lembra das 10 pragas? Fala: não, mas Deus jogou praga. Jogou, irmão. Deus fez com que aquelas pragas acontecessem para que Faraó libertasse o povo do Egito. Lembra? Transformou a água em sangue, praga das rãs, até que a da morte dos primogênitos, que foi a última. Só então Faraó falou: não, vai embora com esse povo daqui. E Deus abre o Mar Vermelho, traz o povo, enfim, Deus fez tudo por esse povo. E quando eles estavam na terra prometida, mesmo Deus tendo feito tudo isso, e eles declarando 3 vezes para Josué, eles falaram aquilo da boca para fora. Eles não creram, não mantiveram aquela aliança verdadeira com Deus. O que mais Deus poderia ter feito por eles, hein? Naquela época. O que mais? Tirou eles da terra do Egito, libertou, guardou, tirou os inimigos. E agora eles estavam bem. Já parou para pensar na sua vida? O que Deus já fez por você até hoje? Olha para trás um pouquinho na sua vida. Olha aí 1 ano, 2, 3, 10. Da onde Deus te tirou? Lembra, Júnior? Há 10 anos atrás, onde você estava? Lembra, Marcos? Há 30 anos atrás, tem que ir mais um pouco, né? Há 30 anos atrás, onde você, 30, 40, não sei, né? Aonde você estava? Da onde Deus te tirou? E aonde você está hoje? Eu gosto muito de um versículo que está em Salmos 116, verso 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem
feito. Vamos repetir? Que darei eu ao Senhor? Salmo 116, 12. O que você vai entregar para o Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Já pensou, irmão Nabate? O que nós podemos retribuir de alguma forma, irmãos? Nunca poderemos retribuir o que Deus, o sacrifício de Jesus, a começar da salvação, o galardão que teremos lá no céu. E Josué chega o pessoal na parede e fala: vocês vão adorar os deuses pagãos ou o Deus verdadeiro? Se vos parece mal, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não poderia falar só ele, não, irmãos? O que os irmãos acham? Por que ele falou a casa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus não quer salvar só você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar o seu filho. Deus quer usar o seu pai, a sua tia, o seu primo lá distante que às vezes está viciado em drogas. O plano de Deus é familiar. O plano de Deus não é salvar só você. Muitas pessoas se convertem, né, como o primeiro da família. E tem aquela luta, né? Nossa, só eu na minha casa que sou crente, né, irmã Polinara? E começa a orar. E começa aquela batalha para a salvação de todos os restantes. Lá em casa, nós somos 4, 90. Aí, né, meu pai falava: não, pode ir, eu não importo se vocês vão não, mas eu não vou não. Aí a gente vai chamando, vai convidando, né, no início. Deus vai amolecendo o coração. Deus vai amolecendo o coração, vai batendo, né, Adailton? E nós tínhamos um problema grave, entre aspas, lá em casa, que acomete milhares de famílias pelo Brasil. Meu pai tinha um problema de alcoolismo. Ele bebia. Por vezes, né, ele bebia vários dias. Mas graças a Deus, tem tempo, irmãos. Foi em 2001. Eu lembro que eu estava começando a namorar com a minha esposa. Deus me deu 2 presentes em 2001. A conversão do meu pai e a minha namorada, à época, né? Pensa num rapaz que estava alegre, estava feliz. E na época, assim, a gente fala que ele ficou mais crente do que a gente, né? Sabe quando a pessoa converte e só ouve o hino todo dia, o dia inteiro, sabe, Adair? Só fala de Bíblia, de igreja, e quer pregar para todo mundo. O vizinho que está da direita, ele encontra com um amigo na esquina, no açougue, e fala: eu aceitei Jesus. Salvação chegou na minha casa, Deus mudou a minha vida. Os irmãos terão uma ideia, meu pai foi escravo do álcool mais de 20 anos, irmãos. Quase, nem me recordo. Em 2001, eu tinha 20 anos. Mas minha mãe fala que antes dele casar, já tinha esse pequeno problema, né, que foi se agravando, né, não começa do dia para a noite. Enfim, as pessoas falavam: não adianta mais não tem como, não tem solução. E Deus vai e resgata aquele pecador que está no lamaçal do pecado, que está perdido, que aos olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais solução. Pensa num negócio que a gente fez de tudo. Falava assim: não, tem uma garrafada lá em Trindade, tem um curandeiro. Nós não éramos, nós éramos católicos na época, né? Na verdade, nasci num lar católico. E tudo que falava a gente ia atrás. Não, lá em São Paulo, lá em São José do Rio Preto, tem uma vacina. Tem uma vacina que, né, contra alcoolismo. O camarada toma vacina e para de beber. Vamos lá. Vamos buscar a solução. Enfim, fomos lá. Antes disso, teve algumas coisinhas piores, né, irmão? Centro espírita, né? Alguma coisa assim, um curandeiro, um trabalho. Enfim, era tudo, irmão. E nada deu jeito. Até que em 2000, um primo nosso falou: por que a gente não pega
Humberto interna no centro de recuperação evangélico que tem ali em Trindade. Era em Trindade? Era em Trindade. Não, mas ele não vai, porque tem que ficar 9 meses lá, enfim. Nós orando. Decidiu, não vou. Aceito. E foi. Várias vezes, irmãos, quis sair. Antes do tratamento acabar. Com 1 mês, parece que ele já empinou a carroça. Falou, não aguento ficar aqui não, esse tanto de tempo. E vai daqui, vai dali, a gente ora, a gente clama. Um primo nosso que levou ele, vai lá, conversa com ele. Falar nisso, a gente deve muita obrigação para esse primo nosso. Um abraço para ele, inclusive, se estiver nos assistindo. E completou, chegou os 9 meses. Graças a Deus, até hoje, e eu creio que para sempre, acabou, porque Jesus transforma as vidas. Jesus sara, Jesus liberta, Jesus muda a história das pessoas. Irmão Marcos, quem estava aqui domingo passado, falou que já brigou de facão na rua. Pensa, e hoje está aqui, ó, pastor Marcos. Pensa na mudança, pensa se era encrenqueiro, jogava no Vila Nova ainda. Pensa na peça que era, hoje está bonzinho aqui com a gente, né, irmão Marcos, novo homem, mas imagina a peça rara. E Deus transforma, e Deus modifica a história da pessoa e da sua família. Se você está aqui hoje, irmãos, e existe alguém na sua família que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, não desista. Não pare de orar. Clame por essa pessoa. Batalhe, fala, Senhor, eu não aceito. Eu quero, Pai, o que eu preciso fazer? Qual que é a estratégia que o Senhor quer me dar, que eu preciso fazer? É alguém ir lá orar pela pessoa? Mande servos teus, Pai, mas que a tua palavra chegue até aquela vida. Que salvação chegue até essa pessoa que precisa, Pai. Não desista, irmãos. Ore. Se possível, jejuem. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não precisa responder. O jejum é bíblico, irmão. Há uma chave espiritual no jejum. Se não houvesse, Jesus não jejuaria. 40 dias e 40 noites. Estamos estudando o livro de Mateus na nossa escola bíblica dominical. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado e estava jejuando 40 dias e 40 noites. As pessoas falam assim, não, mas não dou conta, né? Não é possível hoje em dia. Será que não é possível, irmão? Pesquisa para você ver um dia aí sobre o jejum. Vou contar só uma historinha pequena que está num livro que nem evangélico é. Hoje já se sabe que o jejum traz benefícios imensos para a saúde da pessoa. Existe um processo que é ativado quando você faz jejum chamado autofagia, em que as suas células, elas se renovam. As suas células, comem as suas próprias células para se alimentar. E ela começa comendo, a um grosso modo falando, sabe quais células? As células defeituosas. As células que possivelmente vai levar a um câncer. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi um japonês pesquisando isso, justamente isso. Eu faço jejum toda semana, mesmo que não haja nenhum propósito específico, eu faço jejum. Quer ver? Se você almoçar às 8 horas, jantar às 8 horas da noite, vamos supor que você jantou hoje 8 horas. 8 horas da manhã, de amanhã já deu quantas horas? 12 horas. Se você não tomar café da manhã, se você só almoçar depois das 12, já vai dar 16 horas. Se você ficar mais 4 horas da tarde, você almoçar, já dá 20 horas. Aí você já fica mais um pouquinho até as 8, né, Ada? Aí fica 24 horas. Não dá, não? Irmãos, toda segunda-feira eu faço isso. Mesmo que não haja propósito, mesmo que não haja, sabe? Eu não tenha nada, nenhum pedido para colocar diante do Senhor. É bom para a nossa saúde. E você vai ver que espiritualmente faz muita diferença.
Pelo menos até às 18 horas. Eu fico até às 18 horas. Às vezes eu fico até mais um pouquinho, né? Dependendo da segunda-feira, né? Se tiver alguma coisa em vista, alguma... Minha esposa até já acostumou, né? Ela, às vezes, quando eu peço janta, ela fala, cadê o jejum? Está fazendo jejum hoje? Não, hoje é segunda. Enfim, pesquise sobre o jejum, faça jejum, ore, jejue sobre o propósito que Deus colocar no seu coração. Existe uma batalha espiritual aqui que muitas vezes nós desprezamos. Deus quer salvar todo mundo, Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar a sua esposa, o seu familiar. Mas, por que não acontece? Vivemos num mundo caído, né, irmãos? E esse mundo caído jaz no maligno. Mas Jesus veio para desatar as obras do diabo, desfazer tudo, desalgemar e libertar a todos. Você crê nisso? Então lute, batalhe, fale com o Senhor, jejue. Às vezes as pessoas chegam e me falam problema assim, né? Um problema às vezes sério. Falei, beleza, irmão, já orou e já jejuou quantos dias? E o joelho? Tinha um irmãozinho aqui da igreja que gostava de falar para minha mãe. Ele falava assim, a família está bem? E não estava, né? E minha mãe falava, mais ou menos, tá mais ou menos. Aí ele falava, e o joelho, tá bom? Minha mãe, não, o joelho tá bom, por quê? Aí ele falava, então é isso. Se o joelho tá bom, é porque a irmã não está orando, né? O joelho tem que estar esfolado no chão, irmão. Tem um personagem da Bíblia que é chamado de joelho de camelo, de tanto que orava, salvo engano é Tiago, inclusive. Já orou até cansar por esse pedido, já jejuou. Não, então beleza, então, né? Uma vez eu vi um pastor falando que chegou um irmão desesperado na igreja. Falou, meu irmão, lá em casa está um caos. Briguei com a minha esposa, estou endividado. O agiota está atrás de mim para me matar. Porque eu não paguei ele, já estou desesperado. Não, beleza, irmão, vem cá, vamos orar aqui. Se você quiser, nós vamos jejuar 3 dias. Hoje é quinta, nós já vamos bater 3 dias de jejum. Sexta, sábado, domingo, beleza? Sabe o que é, pastor? É que eu já combinei com minha família, amanhã a gente vai descer para a praia, né? A cabeça está muito transtornada, nós vamos descer para a praia, nós vamos, né, lanchar, nós vamos ficar lá na praia uns 3 dias. Está muito preocupado, né? Muitas vezes, no nosso meio, a gente não fala muito isso. Mas os nossos irmãos pentecostais que falam, mas as pessoas muitas vezes querem a bênção, mas não querem o chamado pagar o preço por aquilo. Queria que o pastor orasse por ele, mas ele mesmo, bonitão, estava de boa. Irmãos, às vezes o problema vem para te ensinar alguma coisa. Então é você que precisa pegar no chifre do boi, como diz, né? E você tem que orar. Você tem que clamar, senão você vira aquele crente 6 horas. 6 horas aí para mim? 6 horas lá pela minha esposa, 6 horas pelo meu trabalho, 6 horas por tudo. Mas eu mesmo, cadê o camarada orar? Cadê o camarada ler a Bíblia? Cadê o camarada jejuar? Mas a igreja, o irmão, o pastor, tem que orar por ele. Pois se, 1 Timóteo 3,5 diz, pois se alguém não sabe governar sua própria família, algumas versões diz sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Tem jeito? Você que é líder, e todos nós aqui somos líderes, a partir do momento que você é cristão, você já recebeu o sacerdócio universal de Jesus Cristo, de liderar e discipular pessoas, e levar o evangelho a toda criatura que você se encontra, aqueles que estão ao seu redor. E como você vai cuidar das coisas de Deus, se nem a sua casa está bagunçada? Não, mas pastor, mas é difícil. Irmão, mas é difícil, mas em casa é uma bagunça. Ore, testemunhe, dê exemplo.
Lá em casa era desse jeito. A gente, qualquer coisinha que a gente fazia, meu pai falava assim, é isso aí que vocês estão aprendendo lá na igreja? Pensa num negócio que matava a gente de vergonha, irmão. A gente não podia brigar. Eu e meu irmão brigava pouco, né? Era só nós dois, a idade mais ou menos assim, próxima, irmão Nabate. Pensa um negócio que acontecia lá em casa, era briga de irmão. 2 irmãos homens, né? Aí não vou nem falar de facão igual o irmão Marcos, nunca teve não. Mas murro, pontapé, pesada, paulada. Uma vez meu irmão tacou não sei se era um pedaço de pau, uma vassoura. Jogou em mim assim, eu abaixei, ainda bem que eu abaixei, não pegou no guarda-roupa novinho que meu pai tinha comprado, fez um buraco. Pensa na surra que ia levar. Aí a gente foi lá na livraria evangélica, comprou um adesivo evangélico, colocou Jesus, nesse nome há poder, tampou o buraco. Até ontem meu pai não tinha descoberto, acho que descobriu agora. Pensa, menino, atentado, tanto que é. Mas isso é família, irmãos, isso é bênção. Tenho saudades dessa época, mesmo difícil, mesmo às vezes sofrida, né? Nossas condições financeiras não eram das melhores. Era difícil, mas sabe, aquele ambiente, aquele aconchego familiar. Tem tudo guardado na minha memória. Tudo, até me emociono quando eu falo. Isso é família. E Deus salvou a minha família. Eu orava muito pelos meus avós, já comentei com os irmãos aqui. Perdi o meu avô em janeiro, dia 2 de janeiro. Já dei esse testemunho aqui, vou falar de novo, às vezes alguém não ouviu. Há 15 anos atrás, meu avô quase morreu. E eu orei, clamei, falei, Senhor, dá vida a ele, eu não sei se ele já está salvo. Foi desenganado pelos médicos. Chegou lá, o médico falou, não sei mais o que faz não. Seu José, não tem mais, pode reunir a família. Eu clamei, eu orava pelos meus avós. Eu venho de uma família católica, meu avô paterno era inclusive espírita, kardecista. Batizou aqui, ó, nesse batistério aqui atrás desse banner. Porque eu orava, eu falava, Senhor, eu não quero que os meus avós morram sem Jesus. Eu quero ver eles no céu, Pai. Eu não quero ver eles no inferno. E toda vez que um ficava doente, eu clamava, Senhor, não deixe ele morrer. Antes de te conhecer, antes de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. De um por um foram se convertendo. De um por um foram se derramando, se prostrando aos pés de Jesus. Graças a Deus, os 4 se converteram, se batizaram para a glória de Deus. Existe uma história, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não, ainda tem uma parte aqui de Levítico. Tá no... Deixa eu ver se está passando aqui. Isso. Disse o Senhor a Moisés. Até me perdi aqui, irmãos. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Eles sabiam que era certo e errado. A lei de Moisés já havia sido dada para ele. Tinha um livro de Deuteronômio, de Levítico, inclusive Levítico 20. Diz o seguinte, diz o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado, o povo da terra o apedrejará. E você fala, não, mas Deus era, né? Deus era mal demais, né, Dailton? Vai ter que apedrejar o cara. Sabe quem que era Moloque, irmão? Já ouviu falar? Era o deus pagão, que para você adorar ele, você tinha que sacrificar o seu filho, entregar um recém-nascido na fornalha, jogar um recém-nascido lá na fornalha, para ser sacrificado ao deus Moloque. E continua,
Voltarei o meu rosto contra ele, o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Isso aí tudo. Aconteceu isso aí no meio do povo? Aconteceu, inclusive, depois que Josué alerta o povo. Pensa que abominação, irmão. Sacrificar recém-nascido ao Senhor. O profeta Jeremias, inclusive, fala isso. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Que povo difícil. Depois que Deus tinha feito tudo por eles, ainda ficava com esse tipo de prática. Se envolviam com os povos pagãos circunvizinhos. Por isso que o povo era por vezes o quê? Escravizado, subjugado. Foram para o cativeiro babilônico e outros. E hoje, será que tem aquele vídeo que eu pedi, está no jeito aí ou não? Tá? E hoje, será que existe alguma coisa nesse sentido, irmãos? A gente fala, não, mas isso aí era só antigamente. O áudio está ok? Vai testando aí, tem um tempinho ainda. E hoje, irmãos, não existe mais Moloque, né? Os irmãos nem sabiam quem era o tal do Moloque. Mas o princípio de sacrificar a criança, será que existe hoje alguma coisa parecida? Legalizado, inclusive, em alguns países. O que é o aborto? Você não está sacrificando a criança? As pessoas sacrificavam os filhos, os recém-nascidos, para obter prosperidade, dinheiro, para a plantação frutificar. Eles acreditavam nisso. E hoje? Estou grávida. A jovem fala. E agora? O que eu vou fazer com a minha carreira? O que eu vou fazer com a minha faculdade? Eu vou ter que largar minha faculdade. Eu vou ter que... Vou perder meu emprego. Mas eu posso tirar essa criança? Não posso? Eu posso, né? Tá pequenininha ainda. Enfim. Já viu o paralelo? Nem esperou nascer, já está sacrificando por interesses econômicos, por interesses financeiros, interesses profissionais. Eu não quero modificar o meu corpo, então para que transou? Para que teve relação sexual? Já não tem maturidade para isso? Lembra que na Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo? Lembra da história de Davi? Tinha se deitado com Batseba. É pecado, é feio, mas né, beleza, era rei, enfim. Aí vai e mata Urias, para esconder o pecado que tinha feito antes. Aí o profeta Natan chega em Davi e fala, a espada nunca se apartará da sua casa. Você foi matar o camarada que só tinha... Conta inclusive uma anedota, né? Uma parábola. Fala assim, pensa um pastor que tinha várias ovelhas. E tinha um que só tinha uma ovelha. Esse pastor que tinha várias, pega a ovelha do que só tinha uma. O que esse que pegou a ovelha do outro merece? Aí Davi, bonitão, né? Pô, merece a morte. Aí o profeta fala, pois é, esse aí é você.
Você, rei de Israel, tinha tudo. Quantas esposas tinha? Quantas mulheres? Aí você vai e pega do Urias, a única que ele tem. E depois ainda mata, manda ele para frente da batalha. Um abismo puxa outro abismo. Relações sexuais desenfreadas, promiscuidade. Depois quer remediar. Quer matar a criança para resolver um problema dela. Irmãos, eu não queria falar nada disso aqui, é um tema polêmico, né? Mas sabe quando você vai por um caminho e aí te traz para cá? Você quer ir para lá, mas parece que você tem que falar disso. Pode? O som tá ok? Todos os que são a favor do aborto já nasceram. Oi, mãe, tudo bom? Graças a Deus, faz apenas alguns dias que você me concebeu em sua barriguinha. Na verdade, não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mãe. Tudo parece indicar que eu serei a criança mais feliz do mundo. Mãe, já passou um mês desde que fui concebido e já começo a ver como meu corpinho começa a se formar. Quer dizer, não estou tão lindo como você, mas me dê uma oportunidade. Mãe, já passaram 2 meses e meio, estou muito feliz com minhas novas mãos e tenho vontade de usá-las para brincar. Mas tem algo que me deixa preocupado. Ultimamente me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir. Mas tudo bem, isso vai passar, não se desespere. Já passaram 3 meses, mamãe. Te noto muito deprimida. Não entendo o que está acontecendo. Estou muito confuso. Não entendo. Sinto muito bem. Por acaso você se sente mal, mamãe? O que está acontecendo, mamãe? Por que choras? Não chore. Não vai acontecer nada. Mamãe, não se deite. Ainda são 2 horas
nossas almas. Tenhamos consciência. Beleza, obrigado. Não Pode tirar. o aborto. O som estava bem ruim, né? Nesse último aí não deu para entender. Mas é o bebezinho falando: mamãe, hoje estou feliz, aqui está quentinho. Alguém já viu esse vídeo? A Alessandra já viu. Mais ninguém? Aqui está quentinho, 2 horas da tarde. O que está acontecendo? Parece que a senhora está chorando. Mamãe, o que é esse objeto aqui? É para a gente brincar? E é o objeto que vai sugar a criança do útero materno, que vai tirar a vida dele. Aí você pode falar: não, mas tem hipóteses que, né, isso é polêmico, tá, irmãos? Tem hipóteses que, né, o aborto é necessário, por exemplo, no estupro, né? Começa a pesquisar sobre isso, irmãos. Olha, por exemplo, o que eu achei. Rebecca Kisling, ativista e advogada anti-aborto norte-americana. Sua defesa centra-se em acabar com o aborto. Sabe o que aconteceu com ela? Adotada, assim que nasceu, aos 18 anos, descobriu que foi concebida a partir de um estupro brutal, sob ameaça de faca, por um estuprador em série. A mãe dela estava caminhando na rua, o estuprador chegou com a faca, levou ela para um canto e a estuprou. A mãe ficou com medo de fazer o aborto. Lá onde ela morava, era proibido. Mas tinha as clínicas clandestinas, né? Ela foi em uma lá, por exemplo, só que estava muito, sabe aquele ambiente inóspito, sujo, sangue no chão, sujo. E ela falou: não, estou com medo. Foi em outra clínica, falou com outro abortista, vamos falar assim, né? Falou: tem um lugar lá que faz, mais caro, mas a senhora vai ter que vendar os olhos, a gente vai te colocar num carro, vai levar, vai fazer, depois venda os seus olhos de novo e traz. Ela ficou com medo e não foi. Aos 18 anos, ela descobre que foi adotada, aí os pais falam para ela, falam que ela foi adotada, mas não fala nada dessa história. Aí ela acha a mãe verdadeira. E começa a perguntar: mamãe, por que a senhora me abandonou? Por que a senhora não me quis? Aí a mãe conta para ela: minha filha, eu sofri um estupro. Você nasceu através desse estupro. Aí conta a história. Fui em 2 clínicas para tentar fazer esse aborto, mas fiquei com medo. Da segunda vez, não sei para onde que esse carro ia, enfim. E quando ela descobre isso, ela é recriminada. A partir daquele momento, era como, ela diz na biografia dela, era como se eu tivesse que justificar minha própria existência, porque você, na verdade, é fruto de um estupro, né? Você não merecia viver. Provar ao mundo que não deveria ter sido abortada e que eu era digna de viver. Também me lembro de me sentir como lixo, por causa das pessoas que diziam que minha vida era um lixo, que eu era descartável. Apesar de minha mãe biológica ter ficado feliz em me conhecer, ela me contou que foi a 2 clínicas de aborto clandestinas e que eu quase fui abortada. Olha quem indicou o segundo para ela. O conselheiro foi quem estabeleceu o contato entre ela e os aborteiros clandestinos. Ela disse que a clínica tinha a típica aparência de fundo de quintal, sangue e sujeira na mesa e por todo o chão. Ela ficou com medo. Essas condições precárias e o fato de ser ilegal levaram-na a recuar, como acontece com algumas mulheres. Depois ela entrou em contato com um aborteiro mais caro, se encontraria à noite, alguém iria se aproximar dela, dizer seu nome, vendá-la, colocava no carro. É a história que eu já contei. E alguns falam assim ainda: as mães que querem abortar não deviam passar por isso. Tinha que ter o aborto disponível para ela não morrer numa clínica clandestina. Fala isso para Rebeca. Uma das melhores coisas que eu aprendi é que o estupro não é meu criador. Quem dá a vida, quem tira a vida é quem, irmãos?
É Deus. Como algumas pessoas queriam que eu acreditasse. Meu valor e identidade não são determinados por eu ser o resultado de um estupro, mas por eu ser uma filha de Deus. Aleluias. Deus transformou a vida dela. Deus tirou esse espírito de rejeição. É assim que Deus faz. O poder de Deus na terra transforma vidas que estavam dilaceradas, que iam para a morte, que estavam no corredor da morte praticamente. E ela cita esses 2 versículos: Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele dá um lar aos solitários, faz com que o solitário viva em família. Se você vive só, meu querido irmão, meu amigo, Deus é o Deus que faz o solitário viver em família. Porque Ele tem uma nova família para você. Mesmo que os seus pais te abandonem. Assim diz o Salmo 27. O Senhor te acolherá. Não sei a sua situação. Não sei o estado em que você se encontra. Todos nós aqui temos problemas, né, irmão? Se a gente olhar para o lado aí, a gente nem imagina às vezes o problema que A ou B ou C já enfrentou na sua infância, na sua adolescência e enfrenta até hoje. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, transforma as vidas que estavam mortas praticamente. Olha o que aconteceu com ela. Encontrou a mãe, fizeram as pazes. A verdade é que você não tem que provar o seu valor a ninguém. E se você quiser realmente saber qual é o seu valor, tudo o que precisa fazer é olhar para onde? Para a cruz. Por quê? Pois este é o preço que foi pago pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, irmãos. Amém ou não? Posso ouvir um amém da igreja? O preço não foi barato. Nós temos graça. De graça, mas não foi de graça. Alguém pagou, Jesus pagou um alto preço. Um preço de sangue. E para finalizar, Marcos capítulo 5. Acho que não precisa abrir não. É um texto muito conhecido. Lembra do endemoniado gadareno? Quantas horas? 20, 23, não, dá tempo, beleza. Lembra dele? Abre aí Marcos capítulo 5, para você gravar e não esquecer aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 5. Alguém conhece essa história? Abriu aí, lembrou? A minha versão diz o seguinte: chegaram a outra margem do rio, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo ou prendê-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 8, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o teu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de quê? De porcos. E os irmãos conhecem o restante da história, né? Jesus ordena a ele sai, o espírito imundo sai imediatamente dele. Verso 12, os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu então. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, os cuidadores dos porcos, fugiram e anunciaram na cidade,
e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e... O que está escrito aí? Temeram, ficaram assombrados. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Perdeu aquele tanto de porco, né? Falou, não, Jesus. Que esses porcos lá valiam mais do que esse rapaz aqui endemoniado. Podia ter deixado os porcos, né, Osias? 2.000 porcos. Quanto será que não vale hoje? O rapaz podia ficar endemoniado aqui, não tem nada não. Olha a maldade humana, irmãos. O ser humano é terrível. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O camarada foi liberto, vivia atormentado a vida toda. Vivia no cemitério, irmão, entre os sepulcros. Ele mesmo se chicoteava, se flagelava. Andava gritando, ninguém dava jeito. Aí chega o mestre e fala, sai. Sai. No meu nome, no meu próprio nome. E a legião, mais de 3.000, 4.000, sai. Porque ninguém pode resistir à voz do mestre. Nem a tempestade, nem os ventos. Quem é esse que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Que nome é esse, irmãos? É o Deus que eu e você servimos. Voltando, verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Estou livre agora, Jesus. Por favor, Jesus. Deixa eu ir com você, Jesus. Eu estou livre. Deixa eu entrar no barco, deixa eu ir junto. O que Jesus fala? Jesus deixa ou não? Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Acho que está até aqui, eu acho que eu coloquei. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu, mas disse, vá para a sua casa. Não, meu querido, vai para a sua casa. Anuncia às pessoas o que eu fiz com você. Eu quero salvar não é só você, querido. Eu quero salvar aqueles que estão na sua casa. Quero salvar a sua família. O seu pai, a sua mãe, o seu filho. E ele vai e anuncia. Provavelmente, a Bíblia não traz detalhes. E depois que ele anuncia a sua família, o verso 20 diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que na verdade eram 10 cidades, um conglomerado de 10 cidades. E o que acontece lá? E todos se maravilhavam. Irmão, Deus já te salvou, Deus quer salvar a sua família, e através do milagre na sua família, da salvação na sua casa, Deus quer salvar a sua vizinhança, Deus quer salvar a sua cidade, Deus quer salvar o seu estado, Deus quer salvar o seu país, através de você. Você crê nisso? Feche seus olhos. O ministério de louvor pode vir.